Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material fascinante, um estudo cristológico com uma ideia central que, olha, pode virar muita coisa de cabeça para baixo. Com certeza. É o conceito de uma voz pactual. O foco aqui é a comunicação de Jesus, mas a proposta não é só olhar o que ele dizia, e sim desvendar como ele se comunicava com Deus. Porque, segundo esse estudo, esse modelo redefine o que a gente costuma chamar de oração. Exata. E a tese principal, assim, já chega quebrando a porta. A ideia é que Jesus não fala para convencer Deus de alguma coisa. Ele fala a partir de uma conversa que já está acontecendo. Toda a comunicação dele, na verdade, nasce do que ele vê o Pai fazendo, e não como uma simples reação ao caos, sabe? É uma inversão de fluxo. Total. O que nos joga direto naquela passagem de João 5 que o estudo usa como base, né? O filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Isso. Ou seja, a fala e a ação dele são sempre uma resposta, um eco, nunca um grito isolado no vácuo. E é a partir daí que a coisa toda começa a ser desconstruída. E o que eu acho mais impactante nessa abordagem é que ela elimina a pressão do tal improviso espiritual, sabe? Sei, aquela sensação de que a gente precisa encontrar as palavras perfeitas na hora. Exato. Quase como se fosse uma prova oral com Deus, e se a gente errar a fórmula, a coisa não funciona. Aqui, não. A comunicação de Jesus parte de uma aliança, de um pacto que já existe e é firme. Ele não está tentando negociar um acordo novo a cada oração. Ele já está agindo dentro desse acordo. Certo. E o primeiro passo que o material dá é desmontar a nossa ideia mais comum de oração, que é o ato de pedir, pedir, pedir. Ele vai direto na crítica que Jesus faz à oração ansiosa lá em Mateus 6. E orando não useis de vãs repetições, porque vosso Pai sabe do que necessitais. E essa passagem é um nó que muita gente tenta desatar, né? Porque a objeção que vem logo em seguida, e que o estudo antecipa de forma muito inteligente... É a pergunta de $1 milhão. Se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso orar? É uma dúvida genuína. E aqui a coisa fica boa. A resposta que está nas entrelinhas do ensino de Jesus é que a oração não é um relatório de necessidades que a gente envia para Deus. Não é para vencer pelo cansaço? Exato. É um ato de relacionamento. De confiança. Exatamente. A repetição, nesse contexto, não é para informar a Deus, que já sabe tudo. A função dela é outra. É reposicionar o nosso coração. Reposicionar. É como afinar um instrumento, sabe? Você não repete a nota para convencer o maestro. Você repete para colocar o instrumento no tom certo. É um realinhamento interno, não uma persuasão externa. Isso muda a perspectiva inteira. Espera um pouco. Se o ensino é não useis de vãs repetições, como isso se encaixa com outras passagens que falam sobre persistir em oração, tipo a parábola da viúva e do juiz? O material aborda essa aparente contradição? Aborda. E a distinção é crucial. A vã repetição que Jesus critica é a pagã, a mecânica, baseada na ansiedade, na crença de que a quantidade de palavras vai magicamente forçar uma resposta. É a oração do medo. Entendi. A persistência que ele elogia em outros lugares é a da fé, da confiança. É continuar batendo na porta não porque você acha que Deus é surdo ou mal-humorado. Mas porque você tem certeza de que ele é um pai bom que vai abrir. Isso. A motivação é oposta. É a confiança que te mantém lá, não o desespero. Certo. Então, se a oração não é principalmente sobre pedir, o que ela é? O material usa um exemplo ótimo de Marcos 1, quando Jesus sobe ao monte de madrugada para orar. O texto é super simples. Só diz que ali orava. Não tem lista de compras, não tem pedidos. O que ele estava fazendo lá, então? A interpretação é que aquilo era um momento de comunhão e alinhamento. A palavra que usam é recalibração. Recalibração? Pensa assim, não era uma reunião de crise, era manutenção preventiva. Jesus não orava por estar perdido ou confuso. Pelo contrário, ele orava justamente para não sair do alinhamento perfeito que tinha com o Pai. Era um retorno constante à fonte para garantir que o eixo não se desviasse
1 milímetro sequer. E isso conecta perfeitamente com o Pai Nosso, né? A análise que o material faz sobre essa oração é reveladora. Antes de qualquer pedido prático, como o pão nosso de cada dia, a estrutura estabelece 3 pilares que são, na verdade, o fundamento de tudo. Exatamente. O primeiro pilar é identidade. Pai Nosso. Antes de mais nada, você se lembra de quem você é e a quem você pertence. Certo. O segundo é o governo. Venha o teu reino. Você se submete a uma agenda maior que a sua. E o terceiro é a submissão. Seja feita a tua vontade. Só depois de assentar essa base é que vem os pedidos. É uma lógica totalmente invertida. A gente normalmente chega na oração com o problema na mão, com a lista de supermercado das nossas necessidades. Sim. E aqui o modelo é, primeiro, um ajuste de GPS existencial, você se localiza no mapa do reino de Deus e só depois fala sobre o caminho. Perfeito. Você começa no pacto, na aliança, não no problema. É a voz pactual sendo ensinada de uma forma quase didática. E essa mesma lógica aparece de forma ainda mais crua num outro exemplo poderoso, as tentações no deserto. Sim, em Mateus 4. Diante de cada proposta, a resposta de Jesus é a mesma, como um refrão. Está escrito. Ele não debate, não cria um argumento filosófico novo. O que é descrito ali como a voz pactual em estado puro. A fala dele não é uma criação original para aquele momento de crise. É um eco. É um eco da palavra que já foi dita, a palavra da aliança. A força dele não está em ser mais eloquente que o tentador. A força dele está em estar tão alinhado com o pacto que a palavra de Deus se torna a resposta natural e inevitável dele. É quase um reflexo. É um reflexo. A palavra entra, é internalizada e se torna a sua própria voz. Ok, vamos levar essa ideia para o campo de batalha, para as histórias. O estudo traz exemplos narrativos que são muito fortes. O primeiro é a ressurreição de Lázaro. A cena é tensa, todo mundo chorando. E antes de fazer qualquer coisa, Jesus olha para cima e diz algo, assim, estranhíssimo. Sim. Pai, graças te dou porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves. Ele agradece por algo que, aos olhos de todos, ainda não aconteceu. Como assim? O que é fascinante aqui é que a fala de Jesus não tem como objetivo produzir o milagre. A fala dele é uma declaração pública da aliança. Ele está na frente de todo mundo afirmando a certeza da relação, da escuta mútua. É como dizer, a nossa conexão é tão perfeita que a resposta já é uma realidade para mim. Entendi. O milagre da ressurreição de Lázaro vem depois, como a consequência natural, a evidência visível dessa conexão invisível. A oração não foi a causa. Foi a manifestação da aliança que tornou a causa possível. Então a gente vê essa declaração de aliança num momento de poder absoluto, como na ressurreição de Lázaro, mas e num momento de fraqueza absoluta. O estudo vai direto para o Getsemane, que é talvez o teste final para essa ideia. Exato. Em Lucas 22, a oração é visceral. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração é o resumo de tudo. Existe um pedido legítimo, humano, de autopreservação. É o desejo mais básico de qualquer ser vivo. Mas esse pedido é imediatamente colocado no altar do alinhamento da submissão. Isso é muito contraintuitivo, não é? Porque hoje em dia, muitas vertentes da fé ensinam exatamente o oposto. Que a fé forte é a que muda as circunstâncias, que determina um resultado diferente. Sim. Esse modelo de Jesus parece ir na contramão de tudo isso. Totalmente na contramão. A análise que o material faz é que a maior determinação de Jesus no Getsemane não foi a de mudar a realidade. Não foi. A maior determinação dele foi a de obedecer custe o que custar. Esse único momento desmonta qualquer teologia que coloca a nossa vontade no centro, que trata a fé como uma ferramenta para impor nossos desejos a Deus. Uau! A força de Jesus não estava em alterar o plano, mas em se submeter a ele de forma voluntária e consciente. A vitória dele foi a submissão. E essa submissão está ligada à identidade dele, certo? O material menciona aquela fala de Jesus, em João 6, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Exato. A voz pactual, então, não é só para momentos de crise ou de milagre. É como se fosse a trilha sonora da vida dele. Sim,
É a declaração constante de identidade e missão. É o quem eu sou e o que eu vim fazer. Essa clareza é a âncora de tudo. A autoridade da fala dele não vem de uma autoafirmação do tipo eu posso ou consigo. Vem da afirmação da identidade que ele tem em relação ao Pai. Certa. Essa identidade relacional que dá poder tanto à sua palavra de comando quanto à sua palavra de submissão. Ok. Então, se o Getsemane foi o teste de fogo, o estudo aponta para a oração de João 17 como a formatura, o clímax dessa voz pactual. É descrita como a oração pactual em sua forma mais pura. Descrição perfeita. Se você olha o conteúdo daquela oração, como o estudo faz em detalhes, o mais impressionante é o que Jesus não pede. O que ele não pede. Ele não pede proteção para si mesmo, não pede sucesso e, principalmente, não pede para ser salvo da cruz que estava a poucas horas de distância. Certo, então ele não está pedindo ajuda. Isso é chocante, pensando que ele está prestes a ser crucificado. Para onde a oração dele vai, então, se não é para um pedido de socorro? A oração dele vai para a administração do legado. O material analisa que ele faz 4 coisas, basicamente. Primeiro, ele reafirma que cumpriu sua missão. Certo. Segundo, ele declara a obra como finalizada. Terceiro, e isso é fundamental, ele entrega os seus discípulos ao cuidado do Pai, tipo transferindo a responsabilidade. Ele passa o bastão. Exato. E por último, ele ancora tudo isso na aliança eterna, na glória que eles compartilhavam antes que o mundo existisse. Então, a oração inteira não é um pedido de ajuda desesperado. De jeito nenhum. A conclusão do estudo é que João 17 não é uma súplica, é uma administração do pacto. A administração do pacto. É como um CEO que, ao fim de um projeto gigantesco, apresenta o relatório final ao presidente do conselho, presta contas e garante a transição para a próxima fase. É um ato de governo espiritual, sabe? De conclusão de missão, não de necessidade pessoal. Então, o que tudo isso significa, juntando todas as peças, o que esse mergulho nos mostra é que a vida de Jesus foi inteiramente vivida a partir dessa voz pactual. Não era uma técnica que ele usava de vez em quando. Era o sistema operacional dele. Exato. Ele pediu quando era apropriado, como no Getsemane. Ele se alinhou constantemente nas madrugadas solitárias. Ele declarou a verdade do pacto diante do túmulo de Lázaro e se submeteu a ele até o fim. E é aqui que o estudo joga pesado. A conclusão que ele apresenta é chamada de definitiva e irrefutável, o que é uma afirmação bem forte. Mas quando você acompanha a lógica, faz sentido. O argumento é direto. Se Jesus, o modelo, viveu e operou dessa forma, então para quem o segue, a voz pactual não é só uma opção espiritual ou um estilo de oração, entre outros. É um chamado cristológico. Em outras palavras, é o único caminho que faz sentido dentro do cristianismo. Qualquer outra coisa seria um desvio do padrão. Exatamente. A conclusão é bem assertiva. Negar esse modelo de comunicação, baseado na aliança, na submissão e no alinhamento, seria, em última análise, negar o próprio jeito como Jesus se relacionava com o Pai. Seria criar um modelo de fé que o próprio Jesus não praticou. E o material fecha com uma frase que amarra tudo de forma muito bonita. Diz assim: a voz pactual não é uma técnica que aprendemos, é uma vida que herdamos em Cristo. Isso muda tudo. Tira o peso da performance, do esforço e coloca no lugar a identidade, a herança. É a síntese perfeita. Transforma a oração de uma atividade que a gente faz para uma identidade que a gente assume. A gente não aprende a falar a língua do pacto. A gente descobre que, em Cristo, essa já é a nossa língua nativa. O que nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. Se a comunicação de Jesus, como vimos aqui, era muito mais sobre alinhar a própria vontade à do Pai, do que sobre apresentar uma lista de desejos para mudar as circunstâncias, como essa perspectiva poderia transformar a maneira como a fé é praticada hoje, especialmente numa cultura que valoriza tanto o resultado imediato, a eficiência e o controle pessoal sobre a vida? Fica aí a pergunta.